Eu penso o seguinte, nós estamos vivendo num planeta chamado Terra e em uma sociedade organizada em um país chamado Brasil, que tem a sua regulamentação, que nos dá direitos cada vez menores e deveres cada vez mais severos e maiores. Então aqui, nesse regime democrático, né, de imposição que o sistema faz sobre o gado, sobre nós temos possibilidades, necessidades e temos obrigações e direitos. Eu vou resumir em 3. O cidadão comum da sociedade, eu, você, o pastor Flaviano, a Amadinha, que está aqui pertinho de mim, minha vida, e mais 220 pessoas assistindo ao vivo, fora as gravações, né? Nós podemos, é um ponto, nós podemos, nós precisamos, nós somos obrigados. Vou dar exemplos disso. Eu posso visitar o zoológico. Não sou obrigado e nem tenho necessidade, mas eu posso. Tá certo? Eu posso. Eu preciso visitar o mercado para comprar comida. Não sou obrigado. Agora, além de eu poder, eu preciso visitar o mercado para comprar comida. Eu sou obrigado a servir o exército. Eu sou obrigado a pagar a água, que eu acho um absurdo. Eu sou obrigado a pagar a água. Eu não sou obrigado, eu posso, não sou obrigado a tomar vacina, ainda. Ainda. E quando for obrigado, eu vou fugir. Mas eu não tomo de jeito nenhum. Depois que o Bill Gates, principalmente ele, falou que a vacina é o melhor meio para reduzir a população, eu estou fora. Bill Gates sabe o que ele diz, porque ele é o cara que patrocina a vacina. Tá certo? Então, só para lembrar isso, eu posso, é uma coisa que tem a possibilidade, mas não tem obrigação e nem sempre tem necessidade. Tá certo? Eu preciso, é coisa que eu posso e preciso fazer. E eu sou obrigado a fazer algumas coisas. Agora, vamos traduzir isso, que é um conceito humano, de quem vive nesse planeta, tá certo? Para as questões envolvendo o Criador. O que eu posso fazer? O que eu preciso fazer? E o que eu sou obrigado a fazer? Entendeu? Bom, a princípio eu entendo que eu não sou obrigado a fazer nada para o Criador, porque ele me deu livre-arbítrio. Ele me deu liberdade, então não me obrigou. Tá certo? Agora, eu posso fazer pelo Criador o que eu quiser. E posso também entender que eu preciso fazer para ele o que ele quer. E não o que eu quero fazer e posso fazer. Eu quero que o pessoal raciocine e entenda. Tá certo? Eu posso fazer pelo Criador. Eu preciso fazer? Eu sou obrigado a fazer? São duas perguntas que ficam no ar. Agora, eu posso fazer. Preciso? Sou obrigado? Tá certo? Então, o que o Criador precisa que eu faça? É uma pergunta que a resposta é simples. Nada. Que ele vai precisar de mim? O aleijado precisa da muleta, porque a muleta é mais forte que ele. Ele está com a perna fraca, o aleijado precisa da muleta. Ele vai usar a muleta. Se a muleta for mais fraca que o aleijado, ela quebra. Então, o pai vai precisar de mim para quê? Se ele é minha muleta, cara. Ele é mais forte que eu. Ele vai precisar que eu construa uma casa para ele, igual o Davi falou? Olha, a arca tá, coitada, lá no meio lá da congregação, num lugarzinho lá de véu. Faloei uma habitação. Natan volta de noite, porque Natan havia falado besteira dele próprio, e diz: eis que o Criador manda vos dizer, Davi, eu te tirei de trás da malhada, dos animais que você era pastor. Eu fiz teu nome grande no mundo, como entre grandes homens seu nome sempre vai estar, e está até hoje. Quando fala de Ptolomeu, Júlio César, Pompeu, quando fala de Alexandre o Grande, quando fala de liderança, Gengis Khan, fala-se de Davi. O Criador prometeu e cumpriu. Então, eu te fiz isso tudo. Acaso algum dia falei para qualquer uma liderança de Israel, das tribos de Israel, ou para vós próprio, para construir uma casa para mim? Você não me construirá casa, mas eu te construirei casa. Eu, Criador falando, te construirei casa. E aí segue. Então, vamos lá.
Eu posso fazer o que eu quiser para o Criador. O que o Criador me mandou fazer, me obrigou a fazer, me pediu para fazer. Entendeu? Então, eu vou ler um texto muito pequeno das Escrituras, tá certo? Muito pequeno mesmo. Deixa eu ver aqui. Vou ler aqui em Miqueias. A pergunta que eu faço é, olha para cá quem está assistindo, preste atenção aí, 217 pessoas. Miqueias é profeta do Criador? Era profeta do Criador? A palavra de Miqueias deve ser levada em consideração? Era a boca do Criador falando pela boca do profeta Miqueias? Se você acredita que sim, então creia. Porque eu só estou lendo o que Miqueias falou, não é eu que estou falando. Tá certo? Só estou lendo. Ele te declarou, ó homem. Ele te declarou, ó homem, o que é bom, o que é o que o Senhor pede de ti. Pede de ti. Senão, olha só, ele tá colocando uma única coisa. Eu te peço outra coisa além disso, é o que ele está falando. O que o Senhor, o que o Criador pede de ti, senão que faça culto para ele, se reúna para ele, pregue para ele, faça qualquer coisa para ele. Nada disso está escrito aqui. Ele te declarou, ó homem, o que é bom, o que é o que o Criador pede de ti, senão que pratique a justiça, ame a benignidade e andes humildemente na casa do teu Criador. Na casa do teu Criador não é no templo, é no meio do povo, viu? Tá certo? Então, o que ele te pediu, senão que você ame a benignidade, que pratique a justiça com quem? Com relação a ele? Com relação a todo mundo, que seja justo. Tá certo? Se você ler de novo mais um texto que eu achei aqui, ó, vós serei meus discípulos se fizeres o que eu vos mando. E meu mandamento é esse, que vós amais uns aos outros, porque isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Está no Evangelho de João, tá certo? Então, não vou ficar aqui repetindo o texto. Mas o que eu estou dizendo é que o Criador, hora nenhuma, mandou eu, dizendo que eu preciso, ou muito menos que eu sou obrigado a fazer culto para ele. Ou me reunir em intenção dele, ou fazer outra coisa qualquer para ele. Ele diz para a gente ter ardente amor um pelos outros, e fazer um pelos outros, é isso que ele fala. E eu posso até mostrar um texto aqui sobre isso. Quer ver? Amai ardentemente uns aos outros, ninguém vos engane, quem pratica a justiça é justo, como o Salvador é justo. Quem não ama seu irmão não é justo, e não ama o eterno. Passamos da vida para a morte, porque amamos ao próximo. Não está falando que é porque pratica culto divino ou qualquer reunião em nome dele. Tá certo? Deixa eu ver aqui. Tenhamos confiança no dia do juízo, por conta de quê? Olha aqui, Epístola de João 1, capítulo 4, verso 17. Olha que coisa linda. Eu estou dando aqui a citação para você ver. Que coisa linda e maravilhosa, cara, essa aqui. É linda. Tenhamos confiança no dia do juízo. Qual o dia do juízo? O dia que todo joelho se dobrar, dia do trono branco. Dia que vamos prestar contas. Todo mundo vai prestar conta. Tenhamos confiança no dia do juízo. Por quê? Porque fiz culto para Deus? Porque cantei para Deus? Porque louvei a Deus? Porque reuni com as pessoas para Deus? Não. Olha aqui. Tenhamos confiança no dia do juízo por conta de fazer o bem. Tenhamos confiança no dia do juízo. Eu estou confiante que no dia do juízo, a minha prova que eu vou ter que fazer, eu vou tirar 10, vamos dizer assim, um exemplo que eu estou dando. Por quê? Porque eu fui religioso ou pratiquei alguma coisa para Deus? Não. Por conta de fazer bem. Fazer bem a quem? As pessoas. Tá certo? Então, existem 1001 versos e passagens da Escritura que ressalta a importância de fazer bem às pessoas. Diz que fazer bem às pessoas cobre uma multidão de pecados. Se diz que ama a Deus e não ama o próximo, mente, porque o Criador é amor. E vai, um monte. Agora, eu posso cantar para Deus. Olha, meu Deus, eu te amo, meu eterno, meu Salvador. Eu posso reunir pessoas para cantar junto comigo. Aí vai todo mundo cantar. Eu te amo, meu Deus. Fazer salmo para Deus, igual Davi fazia, eu posso. Mas a pergunta é,
onde isso é algo importante para fazer, a modo de ser uma obrigação. Uma coisa que o Criador obrigou a fazer ou pediu para fazer. Entende? Então, a liberdade que o Criador nos dá nos possibilita fazer muita coisa. Mas o detalhe é o que eu vou fazer de acordo com quem seja a vontade dele, senão que eu ame o próximo e pratique a justiça. E seja bom com as pessoas. Então, a partir desse momento, Oliver, só para encerrar esse assunto, eu digo para você que a prática do culto divino, ela é uma prática pagã. Ela sempre existiu aos deuses pagãos. O Mordecai até brincou. Quem nasceu primeiro, o religioso ou a religião? Ô, vacalinha. Não, eu penso que alguém criou a religião e aí a religião causou transformar as pessoas em religiosos. Agora, esse contexto religioso, ele não começa e nem acaba no cristianismo. Esse contexto religioso, ele existe desde a época que aquele camarada fez o zigurate. Qual é o nome dele? Que é um local para adoração. É o marido da Jezabel, não, não é Acabe, é o marido da Semíramis, o Nimrod. Desde a época que ele fez o zigurate, que é o templo lá da primeira Babilônia, Babilônia criacionista, da época da torre. Então, o que acontece? Eu posso ir na igreja, mas não tenho obrigação e nem preciso ir, porque isso não depende de salvação disso. Eu não preciso. Ah, por que eu uso óculos? Pô, cara, é evidente, né? Se eu não usar, óculos eu tenho que usar lente, que é a mesma coisa, lente de contato, senão eu não vejo a cara de ninguém aí, ó. Só tô vendo duas manchas aí, ó. Não vejo o Oliver nem vejo o pastor. Então eu preciso usar óculos. Agora eu pergunto, Oliver, será que alguém que não precisa usar óculos, não estou dizendo óculos de sol porque também precisa para o sol, mas vamos falar do óculos de grau. Será que alguém que não precisa usar óculos de grau vai estar usando óculos de grau? Não. Alguém que não precisa de uma camisa de força ou de um colete à prova de bala, vai estar usando um colete à prova de bala? Não. Aí pode emendar 1000 coisas, tá bom? Beleza. Tudo que não precisa ninguém vai usar. Mas, olha o dedo, misteriosamente, na igreja evangélica, é onde não precisa ir na igreja, porque a igreja somos nós. Não precisa a prática de culto divino, porque o culto somos nós que fazemos em espírito, como diz Pedro. Não precisa chamar o local de igreja, porque a igreja somos nós. Não precisa chamar de templo de habitação de Deus, porque lá é só um local de reunião. Não precisa de nada. Mas se faz tudo isso sem precisar. Então é a única coisa que eu não consigo entender, cara. É porque essas coisas que não se aplicam em nada na vida cotidiana, no quesito religioso evangélico se aplica. Não precisa, mas faz. Entendeu? Então, isso é a minha visão da forma que eu vejo as escrituras. Não estou dizendo que as pessoas devem ter a mesma visão. Só estou mostrando o meu ponto de vista. Ok. Oliver, eu acho que eu estou percebendo aqui, quando eu vou ligar o microfone, está caindo. Então eu vou deixar meu microfone ligado, mas eu não vou fazer silêncio na hora que o Rubens estiver falando, não vou mexer nada, não. Toda hora que eu vou clicar nele, tá abrindo outra página e está caindo. Tá certo? Vamos lá, eu vou... Hã? Não, se o problema era esse, aí você já sabe, pode deixar aberto, não tem problema. Vou deixar aberto, aí eu fico em silêncio quando vocês estiverem falando. Pode falar aí. Ok. Pode. Então, eu vou começar, o Rubens falou bastante coisa, eu vou dar as respostas que os irmãos precisam e que a minha posição. Primeira coisa é a necessidade do culto. Ou a necessidade do louvor, a necessidade da adoração. Deus precisa disso? Gente, você que está me ouvindo aí, se Deus precisar de adoração, se Deus precisar de louvor, aí eu estou falando filosoficamente aqui. Deus não é Deus. Ele não é o ser necessário. Ele não é o motor que move sem ser movido. Deus não tem necessidade de nada, porque se ele precisa de algo, logo ele não é Deus. Eu não louvo a Deus porque ele, principalmente se ele me pedir. Aí que eu falo que Deus é você que me pede alguma coisa. Então, filosoficamente falando, eu estou pensando aqui em Aristóteles, o filósofo que desenvolveu a ideia do motor, do movimento. Deus não pode pedir e nem precisar de nada. Ele é o ser necessário. Ele é o ser absoluto. Em nada ele precisa do meu louvor. Esses dias eu ensinei sobre isso na igreja e eu falei, meus irmãos, se você não louvar a Deus, ele continua sendo Deus do mesmo jeito. Se você louvar a Deus, ele continua Deus do mesmo jeito. Deus não aumenta e nem decresce por causa do meu louvor. Agora, por que nós não louvamos a Deus?
O Salmo 150 fala o seguinte: louvai a Deus pela sua grandeza. Poxa, diante da magnitude de Deus, diante do grande poder e da grande obra que ele fez na minha vida, eu sou compungido a adorá-lo. Não que é uma necessidade dele, mas é uma necessidade minha enquanto servo, enquanto fiel. Eu olho para Deus e vejo a obra que ele fez na minha vida. Eu vejo a obra grande que ele fez na minha vida. Eu não sou... É o Salmo 150. Louvai ao Senhor pela sua grandeza. Louvai ao Senhor pelo teu poder. É por causa dele que nós louvamos. Não é por uma necessidade. Não é por uma ordem. Gente, se um dia Deus pedisse louvor, eu ia falar que Deus é esse, que nós estamos servindo. Então não louvamos a Deus por uma necessidade dele, mas por uma necessidade nossa, de expressar a gratidão e a satisfação por ele nos ter feito seus filhos, nos adotado. Então assim, e é uma prática, não é nossa, não foi nós que inventamos, o protestante que inventou isso. Poxa, a igreja protestante, a igreja primitiva fazia isso. Jesus fez isso, ele louvou a Deus também. Ele até cantou, porque louvar é uma coisa e cantar, embora é louvor, mas cantar também é outra coisa. E adorar é totalmente diferente. A gente tem que definir o que é adoração, o que é louvor e o que é música, porque nem toda música é louvor. Tá certo? Então a primeira coisa, Deus precisa de louvor? Não. Deus precisa de culto? Não. Deus precisa da minha adoração? Não. Deus não precisa. Nós fazemos pelo que é como reflexo e resposta do que ele fez na nossa vida. Segunda coisa, agora ele nos pede algo, aí Rubens, aí eu preciso discordar do irmão. Ele não nos pede louvor, guarda o que eu estou falando, ele não nos pede adoração, mas enquanto servos dele, ele nos pede. Olha a conversa de Jesus com os fariseus em João, se eu não me engano, 6. Ontem eu estava lendo esse texto, foi essa semana eu estava lendo esse texto, João 6, e o pessoal perguntou, qual é a obra de Deus? Qual é a obra do Criador? A obra do Criador é que creiais que ele me enviou. Então a obra de Deus é fazer, é que alguém creia que Jesus foi enviado, o Messias foi enviado. E Jesus, no mesmo evangelho de João, lá no final, ele vai falar assim, ó, do mesmo jeito que o Pai me enviou, eu vos envio. Então a missão da igreja não é uma, aí Rubens, não é uma opção. É uma ordem dele. Para a gente ir, para a gente ensinar, para a gente falar, para a gente pregar, para a gente transmitir aquilo que nós vivemos, que é a tão grande salvação que ele nos propôs. Ele mesmo nos propôs. Não foi nada nosso, de graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então ele nos põe, ele nos dá essa ordem. É a grande missão da igreja, de fazer a obra de Deus. Qual que é a obra de Deus? É cantar na igreja? Bobeira. Qual que é a obra de Deus? É ir para o culto? Bobeira. A obra de Deus é fazer um pecador conhecer a palavra e conhecer Jesus Cristo. Aí lá vai uma outra questão que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos. Como crerão, se não há quem pregue? Como pregarão, se não há quem envie? Então, ou seja, o apóstolo Paulo ensina que existe, e ele mesmo foi um exemplo disso, que abriu mão de toda a sua vida para proclamar o evangelho. E instituiu líderes, instituiu diáconos, como no caso aí não foi o apóstolo Paulo, mas foi os próprios apóstolos lá em Atos, para fazer essa missão. Embora os diáconos, mesmo Filipe estando pregando ali o evangelho em Samaria, os diáconos foram instituídos para uma outra função, que é para essa, porque Rubens, e os irmãos que estão ouvindo, a nossa vida com o Criador, ela tem uma dualidade, ela tem uma vertente horizontal, onde tudo isso que o Rubens falou, e eu concordo plenamente, e acrescento só uma coisa, Rubens, que eu tenho certeza que você sabe disso também, João fala que quem não ama o seu próximo é homicida. Então, é esse quesito horizontal, mas existe também a vertente vertical. É onde essas orientações que ele nos passa, e nós não temos como cumprir. Agora, como vamos cumprir dentro de 4 paredes? É por isso que, Oliver, mais uma vez, eu citei o seu sofá, porque eu vi o sofá aí atrás, tá? Não tem nada a ver, perdão, viu? Se houve alguma ofensa, alguma coisa aí, tá? Eu só citei por citar. Então, independentemente de onde nós vamos fazer essa obra de Deus, o que é fazer a obra de Deus? Fazer um pecador reconhecer que ele é pecador através da palavra de Jesus Cristo, que não é nossa.
A palavra é de Jesus Cristo. Nós simplesmente fazemos aquilo que ele nos mandou. Então, agora como vai ser isso? É na igreja? Necessariamente tem que ser aonde estiver 2, 3, ele estaria no nosso meio e nós vamos fazer a obra do Criador. Tá certo? Então eu falei de duas coisas aqui. Ele não precisa do nosso louvor, mas nós louvamos. Louvamos porque ele é muito grande. Louvamos porque o que ele fez por nós foi algo que ninguém fez. E outra coisa, ele nos chama a fazer a obra dele, a obra do Criador. É que nós vamos e falamos do seu grande amor, tá certo? Da sua grande graça. Tá certo, Oliver?